Eu devia ter seguido pela estrada principal. Sabia disso na hora. Sabia enquanto tomava o desvio pela trilha de terra que cortava por trás do moinho velho. E continuei sabendo quando a chuva começou. Grossa, repentina. O tipo que encharca até os ossos em menos de 1 minuto. Apertei o casaco contra o peito e abaixei a cabeça, mas não tinha muita diferença. A água escorria pelo cabelo, entrava pela gola, e eu sentia os sapatos afundando na lama a cada passo. A vila de Vep ficava a menos de meia hora dali. Eu só precisava de suprimentos, uma noite de sono num lugar seco e seguir viagem de manhã. Esse era o plano. Simples, direto, sem complicações. Foi então que vi, na beira da trilha, onde o terreno descia em direção a uma valeta rasa, havia alguém caído. Um homem. Estava deitado de bruços na lama com os braços abertos e as mãos afundadas na terra. E a primeira coisa que pensei foi que estava morto. A segunda coisa que pensei foi que eu precisava ter certeza. Desci o barranco escorregando nos calcanhares e ajoelhei ao lado dele. A chuva batia nas costas do meu casaco, nos ombros dele, na poça que já se formava embaixo do corpo. Coloquei 2 dedos no pescoço e encontrei o pulso. Forte, firme, rápido demais para alguém inconsciente. E a pele estava quente, muito quente, do tipo que eu associava com febre alta, o tipo que faz o corpo inteiro arder por dentro. Virei o rosto dele para o lado com cuidado. Cabelos escuros grudados na testa pela chuva. Traços bonitos, mesmo sujos de lama. Maxilar forte. Cílios longos. Uma boca que parecia acostumada a ficar fechada. Devia ter 30 e poucos anos. As roupas estavam rasgadas de um jeito estranho. Não como quem brigou ou caiu, mas como se o tecido tivesse sido esticado até arrebentar. As costuras no ombro tinham cedido. O colarinho estava partido ao meio. Ele estava voltado para a floresta, longe da vila, como se estivesse fugindo de casa ou tentando alcançar o abrigo das árvores antes que as pernas cedessem. Nos antebraços, cicatrizes, brancas, antigas, entrecruzadas. Não eram cortes. Pareciam mais com marcas de pele que foi forçada a se abrir e fechar muitas vezes, como se o corpo tivesse passado por algo que não devia ser possível. Engoli seco. A chuva continuava, e ele continuava inconsciente, e eu estava sozinha numa trilha de terra no meio do nada, com um estranho queimando de febre na lama. Passei o braço dele pelo meu ombro e tentei levantar. Pesava o dobro do que eu esperava. O corpo todo era denso, compacto, os músculos pesados mesmo inconscientes. Eu tropecei, ajeitei os pés e comecei a arrastar os 2 em direção à vila, um passo de cada vez. Cheguei em Vep com a coluna gritando e os joelhos tremendo. A primeira porta que encontrei com luz acesa tinha uma placa de madeira desbotada. As letras quase apagadas, mas dava para ler. Botica. Bati com o punho. Ninguém respondeu. Bati de novo, mais forte, e empurrei a maçaneta. A porta cedeu. O cheiro me atingiu primeiro. Ervas secas, cera de vela, algo cítrico que não identifiquei. As prateleiras do chão ao teto cobriam 3 paredes, cada frasco no seu lugar, cada rótulo escrito na mesma letra miúda e cuidadosa. Tudo arrumado com uma precisão que dizia muito sobre a pessoa que morava ali. Coloquei o homem no chão ao lado do balcão porque não tinha mais força para carregar até a cama dos fundos. Acendi a lamparina da mesa, afastei o cabelo do rosto dele e comecei a fazer o que sabia. Chequei a temperatura, examinei as pupilas, procurei sinais de envenenamento ou ferimento aberto. Nada. Só a febre absurda e aquelas cicatrizes nos braços que eu não conseguia parar de olhar. Ele acordou de uma vez, sem aviso. Os olhos abriram e me encontraram antes que eu tivesse tempo de recuar. Escuros, fundos, com um brilho estranho que podia ser febre ou podia ser outra coisa. Ele me olhou por um segundo inteiro sem respirar. E eu vi o momento exato em que percebeu que não estava sozinho, porque o corpo inteiro enrijeceu, os ombros subiram, e ele recuou contra o balcão com a velocidade de alguém que está acostumado a acordar em perigo. Levantei as mãos, palmas abertas, devagar. Calma, eu te encontrei na trilha, desmaiado. Te trouxe até aqui porque era o lugar mais perto. Ele olhou para o cômodo ao redor, para as prateleiras,
para os frascos, para a porta que eu tinha deixado entreaberta. Vi o reconhecimento passar pelo rosto dele. Era a botica dele, percebi. Ele morava ali. Eu tinha trazido ele de volta para a própria casa sem saber. A tensão nos ombros diminuiu, mas não sumiu. Ele olhou para as próprias mãos, para a lama seca nos dedos, para as roupas rasgadas. Depois, fechou os olhos por um momento com uma expressão que eu conhecia bem demais. A expressão de alguém que sabe exatamente o que aconteceu e desejava não saber. Quando abriu os olhos de novo, a expressão tinha mudado. Estava controlada, educada. Uma parede inteira erguida entre o que ele sentia e o que me deixava ver. Obrigado, disse, com uma voz rouca, grave, mais baixa do que eu esperava. Não precisava ter se incomodado. Você estava com 40 graus de febre deitado na lama. Eu tinha muita escolha. Ele me olhou por mais um segundo. Eu sustentei. Havia alguma coisa naqueles olhos que me prendia. Não era só a febre. Não era só o mistério das roupas rasgadas e das cicatrizes. Era uma tristeza tão velha, tão entranhada, que ele provavelmente nem percebia mais que estava lá. Sou Lyra, eu disse. Herborista. Estou de passagem. Ele hesitou. Vi a boca se abrir e fechar uma vez antes de responder. Elian. Só isso. Nenhum sobrenome, nenhuma explicação, nenhum convite para ficar, mas também nenhum pedido para que eu fosse embora. A chuva batia nas janelas da botica, pesada e constante. Eu olhei para a porta, para a noite escura lá fora, para a lama que cobria meus sapatos e metade das minhas pernas. Olhei para ele, sentado no chão da própria casa, com os dedos sujos e os olhos cansados e aquela parede educada entre nós. Tirei o casaco encharcado e pendurei no gancho atrás da porta. Fiz isso antes de decidir que ia fazer, e quando percebi, já estava feito. Ele não disse nada. Ficou me olhando pendurar o casaco com aquela expressão contida, e eu vi o canto da boca dele se mover. Não chegou a ser um sorriso, mas foi a sombra de rápida, involuntária, como se o corpo dele tivesse reagido antes que a parede pudesse impedir. Eu dormi na cadeira ao lado da janela, com um cobertor que ele trouxe dos fundos sem me olhar nos olhos ao entregar. Ele ficou acordado a noite inteira. Eu sabia porque toda vez que abria os olhos, via a silhueta dele sentada à mesa de trabalho, com uma vela acesa e as mãos apoiadas na madeira, olhando para os próprios dedos, como se estivesse procurando neles alguma coisa que não conseguia encontrar. Quando amanheceu, eu devia ter ido embora, mas eu fiquei. Fiquei um dia, depois 2. Depois parei de contar. Elian não pediu que eu ficasse. Ele era educado demais para isso, do mesmo jeito que era educado demais para pedir que eu fosse embora. Mas na segunda manhã, quando desci e encontrei uma xícara de chá na mesa ao lado da cadeira onde eu tinha dormido, entendi que aquilo era o mais perto de um convite que ele conseguia oferecer. A botica funcionava com uma rotina silenciosa que eu fui aprendendo aos poucos. Ele acordava cedo, antes do sol, e passava a primeira hora organizando frascos, conferindo rótulos, preparando tinturas com uma precisão que me fascinou desde o início. As mãos dele trabalhavam com uma delicadeza estranha para alguém do tamanho dele. Dedos longos, firmes, que mediam quantidades sem balança e cortavam raízes com uma faca tão gasta pelo uso que a lâmina tinha perdido metade da largura original. Eu observava. Não porque precisasse. Eu tinha minha própria formação, meus próprios métodos, mas porque havia algo no jeito que ele se movia pela botica que me deixava quieta. Uma concentração inteira, completa, o mundo reduzido àquele frasco, aquela erva, aquele momento. Era o único horário do dia em que a tristeza nos olhos dele sumia, substituída por algo mais parecido com propósito. Comecei a ajudar sem pedir permissão. Ele percebeu quando encontrou as ervas secas que eu tinha separado na bancada dos fundos, organizadas por uso e não por nome. O meu sistema, não o dele. Ficou olhando para a bancada por um tempo sem dizer nada. Depois ajustou 2 frascos que eu tinha colocado fora de ordem segundo a lógica dele e continuou trabalhando. Foi o nosso primeiro acordo silencioso. Tivemos vários depois. Os moradores de Veth vinham à botica durante o dia. Um homem com dor nas costas, uma mulher com o filho tossindo, um velho que aparecia toda terça-feira para buscar o mesmo chá e ficar 20 minutos conversando sobre o tempo.
Elian atendia todos com paciência, com atenção, com aquela voz baixa que eu estava começando a conhecer bem. Ele escutava de verdade, fazia perguntas certas, tocava o pulso ou a testa com cuidado, explicava o remédio com palavras simples. As pessoas confiavam nele. Eu via nos rostos a maneira como os ombros relaxavam quando ele dizia que ia ficar tudo bem. Mas quando o sol começava a descer e a luz na botica ficava alaranjada e depois cinza, alguma coisa mudava. Sutil, quase invisível se você não estivesse prestando atenção. Ele ficava inquieto, guardava os frascos mais rápido, conferia a porta 2 vezes, olhava pela janela para o céu com uma frequência que não tinha nada a ver com o tempo. Na 3ª noite, eu acordei e ele não estava. A cadeira dele na mesa de trabalho vazia, a porta dos fundos destrancada, e na soleira, meio apagadas pela brisa da madrugada, marcas de terra fresca no chão de madeira. Ele voltou antes do amanhecer. Eu fingi que estava dormindo. Ouvi os passos dele entrarem pela porta, pararem no meio da botica, e depois o som da água na bacia enquanto ele lavava as mãos. Quando abri os olhos de manhã, ele estava sentado à mesa com a mesma xícara, os mesmos olhos cansados e terra embaixo das unhas que ele não tinha conseguido tirar. Não perguntei, ele não explicou, mas eu vi a camisa pendurada atrás da porta, rasgada da mesma maneira que a roupa que ele usava quando eu o encontrei na vala. E vi as mãos dele na luz da manhã, os dedos tremendo de leve enquanto segurava a xícara, aquele tremor fino de quem forçou o corpo além do limite durante a noite e está pagando o preço agora. Eu queria perguntar. A pergunta ficou na minha garganta a manhã inteira, enquanto trabalhávamos lado a lado na bancada, enquanto ele cortava raízes e eu moía cascas, enquanto os dedos dele passavam perto dos meus ao alcançar um frasco, e nenhum dos dois reconhecia que tinham passado. A pergunta estava lá, pronta, formada, e eu não fiz porque entendi, pelo jeito que ele desviava o olhar toda vez que eu chegava perto do assunto, pela maneira como os ombros dele subiam quando a luz mudava, que perguntar ia quebrar alguma coisa frágil que estava se construindo entre nós, algo que ainda não tinha nome e que talvez não sobrevivesse a uma resposta honesta. Então eu fiz a única outra coisa que podia fazer. Naquela noite, quando o sol desceu e ele saiu pela porta dos fundos sem dizer aonde ia, eu esperei 20 minutos. Depois, peguei meu casaco e fui atrás. A floresta começava nos fundos da vila, densa e escura, com pinheiros tão altos que bloqueavam o luar. Eu conhecia florestas. Tinha passado metade da vida coletando ervas em lugares que a maioria das pessoas evitava. Mas aquela era diferente. Havia um silêncio ali que não era só a ausência de som, era a presença de outra coisa, uma atenção. A floresta estava acordada e sabia que eu estava nela. Segui a trilha que descia pelo vale, guiada mais pelo instinto do que pela visão. As ervas que eu precisava, raiz de inverno, que só cresce em solo úmido de altitude, ficavam perto do riacho, e era uma desculpa boa o suficiente para justificar estar ali no escuro caso precisasse. Eu não precisei. O som chegou primeiro. Galhos quebrando, pesados, o tipo de barulho que não vem de animal pequeno. Depois, respiração, funda, lenta, com uma vibração grave que eu senti nos ossos antes de ouvir com os ouvidos. Parei atrás de um carvalho largo e segurei a respiração. A criatura estava agachada na margem do riacho. Enorme, maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto de perto. Pele acinzentada, grossa, com uma textura que lembrava pedra molhada, ombros largos como troncos de árvore, chifres curtos e rombudos saindo da testa, curvados para trás. As mãos, porque eram mãos, não patas, com dedos grossos e articulações que funcionavam como as de uma pessoa, estavam dentro da água, segurando algo. Um filhote de corça, preso entre pedras no riacho, a pata traseira torcida num ângulo errado, tremendo de frio e de medo. A criatura segurava o animal com uma delicadeza que não fazia sentido. Aquelas mãos enormes envolviam o corpo do filhote sem apertar, sem machucar, com um cuidado tão preciso que eu senti meu peito apertar ao ver. A criatura tirou a pata presa das pedras com um movimento lento, ajustou o filhote contra o peito
E eu vi os olhos, escuros, fundos, com o mesmo brilho que eu tinha visto na botica quando Elian acordou no chão. A corça saiu mancando quando a criatura a colocou na margem. O animal olhou para trás uma vez antes de desaparecer entre as árvores, e a criatura ficou agachada na beira do riacho, olhando o lugar onde o filhote tinha ido. Quieta, imóvel, com uma solidão nos ombros que eu reconheci, que eu tinha visto antes, em outro corpo, numa outra forma. Eu devia ter medo. Sabia disso. O coração batia forte, as mãos suavam mesmo no frio, e cada instinto racional que eu tinha dizia para recuar devagar e voltar para a vila sem fazer barulho. Não recuei. Fiquei atrás do carvalho até a criatura se levantar e sumir floresta adentro, com passos pesados que foram ficando distantes até o silêncio voltar. Depois fiquei mais um pouco, sozinha, com o som do riacho e o luar entrando entre os galhos, tentando organizar o que eu tinha acabado de ver. Voltei para a botica antes do amanhecer. Pendurei o casaco, sentei na cadeira e esperei. Quando Elian entrou pela porta dos fundos com terra nas mãos e os olhos exaustos, eu olhei para ele, para os ombros largos, para os dedos que tremiam, para a tristeza velha que ele carregava em cada gesto. E pela primeira vez, entendi que talvez não fosse só tristeza. Talvez fosse solidão, o tipo que vem de carregar um segredo grande demais para uma pessoa só. Ele lavou as mãos na bacia. Sentou à mesa. Não olhou para mim. Eu preparei o chá para os dois e coloquei a xícara na frente dele sem dizer nada. Os dedos dele tocaram os meus quando pegou a xícara. Breve, acidental, um segundo que durou mais do que devia. Nenhum dos dois tirou a mão primeiro. Depois ele puxou a xícara para perto e eu recuei os dedos. E ficamos sentados na luz fraca da manhã tomando chá sem conversar, com o peso de tudo que não estávamos dizendo ocupando o espaço entre nós. A rotina se instalou entre nós do jeito que a água se instala numa rachadura. Devagar, sem pedir, preenchendo cada espaço disponível até você perceber que já não lembra como era antes. De manhã, eu descia e o chá já estava na mesa. Não sei quando ele começou a preparar 2 xícaras em vez de uma, mas numa certa altura era assim, e nenhum dos dois comentou. Trabalhávamos lado a lado na bancada, ele com as tinturas, eu com as ervas, e a botica foi ganhando uma organização dupla que não deveria funcionar, mas funcionava. As minhas coisas entre as dele, os meus frascos ao lado dos dele na prateleira de baixo, um sistema que pertencia a 2. Elian falava pouco. Eu já sabia disso, mas fui aprendendo os graus. O silêncio confortável de quando ele estava concentrado, o silêncio tenso de quando o sol começava a descer, e outro silêncio, mais raro, que aparecia quando eu dizia alguma coisa que o pegava desprevenido. Nesses momentos ele parava o que estava fazendo e me olhava com uma atenção tão inteira que eu precisava desviar primeiro. Eu não desviava fácil, nunca tinha sido assim. Mas com ele eu desviava, porque sustentar aquele olhar por mais de alguns segundos fazia alguma coisa se mexer dentro do meu peito que eu não estava pronta para nomear. Os moradores vinham e iam. A mulher do padeiro trazia pão em troca de chá para a insônia do marido. O ferreiro aparecia às quintas com a mão direita inchada e fingia que não era nada. Uma menina de uns 10 anos vinha todo dia depois do meio-dia, sentava no banco da entrada e ficava olhando Elian trabalhar sem dizer uma palavra. Ele deixava. De vez em quando colocava um biscoito no banco ao lado dela sem fazer contato, e a menina comia com a solenidade de quem recebe um presente importante. Na quarta manhã, enquanto eu moía casca de salgueiro na bancada dos fundos, ele disse o meu nome pela primeira vez sem necessidade. Lyra! Levantei a cabeça. Ele estava de costas para mim, organizando a prateleira do alto, os braços esticados acima da cabeça. Não virou. O frasco de vidro azul na sua esquerda. Pode me passar? Só isso. Só o meu nome e um pedido simples. Mas a maneira como ele disse, baixo, natural, como se já tivesse dito 1000 vezes antes, ficou na minha cabeça pelo resto do dia. Eu passei o frasco. Os dedos dele fecharam em volta do vidro e tocaram os meus por menos de um segundo, e eu senti o calor da pele dele e pensei na criatura da floresta segurando o filhote de corça com aquelas mãos enormes e cuidadosas. Afastei a mão.
Voltei para o salgueiro. Ele não disse mais nada por 1 hora. Naquela noite, eu voltei à floresta. Não fui atrás dele. Eu disse a mim mesma que não fui. Precisava de raiz de inverno. E a melhor hora para colher era depois da meia-noite, quando a umidade do solo atingia o ponto certo. Era verdade. Era uma verdade conveniente que me levava exatamente para o lugar onde eu queria estar. Encontrei a criatura mais perto da vila dessa vez. Estava sentada no tronco de um pinheiro caído, imóvel, olhando para o céu entre as copas das árvores. O luar batia na pele cinzenta e dava uma qualidade quase prateada aos ombros e aos chifres curvos. De perto, mais perto do que da última vez, porque eu tinha avançado sem perceber, eu via detalhes que não tinha visto antes. Cicatrizes nos antebraços, brancas, entrecruzadas, no mesmo padrão exato que eu tinha memorizado na pele de Elian. Meu coração acelerou, não de medo, de outra coisa, uma compreensão que ainda não era inteira, que ainda estava se formando nos cantos da minha mente, mas que já pesava o suficiente para mudar a forma de tudo que eu estava vendo. A criatura virou a cabeça na minha direção. Eu devia ter recuado. Estava a menos de 10 metros, parcialmente escondida atrás de um arbusto de zimbro, que não escondia nada de verdade. Os olhos escuros me encontraram e ficaram, sem agressividade, sem ameaça. Só uma atenção quieta, antiga, que me segurou no lugar com mais eficiência do que qualquer corrente. Ficamos assim, eu de pé entre os arbustos, ela sentada no tronco, o riacho correndo em algum lugar à esquerda, o vento mexendo nos pinheiros acima de nós. 1 minuto inteiro sem movimento, sem som, só a respiração dela e a minha ocupando o mesmo espaço da floresta. Depois a criatura se levantou, devagar, com um cuidado que parecia consciente do próprio tamanho, e se afastou entre as árvores sem olhar para trás. Eu fiquei parada por mais tempo do que o necessário. As pernas tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de emoção, de alguma coisa grande demais para o meu peito que eu ia precisar resolver mais cedo ou mais tarde. Voltei para a botica com as mãos cheias de raiz de inverno e o coração cheio de perguntas. Na manhã seguinte, coloquei um pedaço de pão e um punhado de nozes num pano limpo, saí antes do amanhecer e deixei na base do pinheiro caído. Quando voltei à noite, a comida tinha sumido. O pano estava dobrado sobre o tronco, dobrado, não amassado, com uma intenção que não pertencia a um animal. Deixei comida de novo na noite seguinte. E na seguinte. Na quarta vez, a criatura estava esperando, sentada no mesmo tronco, com os olhos na direção por onde eu sempre chegava, e quando me viu sair de entre as árvores com o pano nas mãos, não se levantou, não fugiu, ficou. Eu me aproximei até onde a coragem permitia. 6 metros, 5. E coloquei a comida no chão entre nós. A criatura olhou para a comida, depois olhou para mim, e eu vi nos olhos dela, juro que vi, algo que não deveria existir no olhar de uma fera. Gratidão, misturada com uma confusão tão profunda que doía de ver, como se ela própria não entendesse por que alguém faria aquilo por ela. Voltei para a botica com o peito apertado e encontrei Elian sentado à mesa, acordado, olhando para as próprias mãos na luz fraca da vela, os dedos abertos sobre a madeira, e nas mãos dele, nos espaços entre os dedos, encaixadas nos vincos da palma, migalhas de pão e fragmentos de casca de noz. Ele levantou os olhos quando eu entrei, viu que eu estava olhando para as mãos dele, fechou os dedos devagar, escondendo as migalhas dentro dos punhos, e a expressão no rosto dele, aquele controle educado, aquela parede cuidadosa, rachou por 1 segundo. Só 1 segundo. O suficiente para eu ver por baixo algo que parecia desespero. Desviei o olhar. Pendurei o casaco. Sentei na minha cadeira. Nenhum dos dois dormiu pelo resto da noite. Aldrich chegou numa manhã de sol, o que era raro em Vet naquela época do ano. E talvez por isso a vila inteira pareceu notar a presença dele ao mesmo tempo. Eu estava na frente da botica separando ramos de alecrim quando ele passou pela rua principal. Alto, de ombros retos, com um casaco de couro surrado pelo uso e uma besta presa nas costas com a naturalidade de quem carrega uma ferramenta de trabalho. Cabelos claros cortados curtos,
barba de poucos dias e um jeito de andar que cobria terreno sem pressa, os passos de alguém que está acostumado a seguir coisas que não querem ser seguidas. Ele me viu olhando e acenou com a cabeça. Um cumprimento simples, sem sorriso. Eu acenei de volta e voltei para o alecrim. Mas alguma coisa no fundo do estômago se apertou sem motivo. Na hora do almoço, a vila inteira já sabia. O homem era caçador, contratado pelo conselho de Vet para resolver o problema do ogro. Eu ouvi a palavra pela primeira vez na boca da mulher do padeiro, que entrou na botica com o pão do dia e a voz baixa de quem conta novidade importante. Apareceu de novo na semana passada, perto das armadilhas do velho Thomas. Destruiu 3 de uma vez. E antes disso, o cercado da fazenda dos Holt arrancou as estacas como se fossem palitos. Ninguém se machucou, mas o conselho decidiu que não dá mais para esperar. Ela disse ogro com o tom de quem fala de uma praga. Algo que destrói, que ameaça, que precisa ser eliminado. Eu fiquei com os dedos parados no meio do ramo de alecrim e não disse nada. Elian estava nos fundos da botica, fora do alcance da conversa. Mas quando a mulher saiu e eu fui até a bancada onde ele trabalhava, vi que as mãos dele tinham parado sobre o pilão, imóveis, os nós dos dedos brancos de apertar. Ele sabia. Eu sabia que ele sabia. E ele sabia que eu estava olhando para as mãos dele. E nenhum dos dois abriu a boca. A bancada entre nós, com os frascos e as ervas e o pilão parado, e o peso de tudo que a gente não falava ocupando mais espaço do que o cômodo inteiro. Ele voltou a trabalhar. Eu voltei a trabalhar. O pilão batendo na pedra era o único som por um longo tempo. Encontrei Aldrich na estalagem naquela tarde. Não fui de propósito. Eu precisava de óleo de lamparina. E a estalagem era o único lugar que vendia. Mas quando entrei e vi o caçador sentado sozinho numa mesa do canto com um mapa aberto e uma caneca pela metade, alguma coisa me puxou na direção dele. Curiosidade, talvez. Ou o instinto de saber o tamanho do perigo antes que o perigo soubesse de mim. Ele levantou os olhos quando eu me aproximei e me estudou com aquela atenção rápida e prática de quem avalia tudo que entra no campo de visão. Não era um olhar desagradável. Era profissional. Você é a herborista que está na botica? Disse, sem formato de pergunta. Sou. E você é o homem que veio matar o ogro. Ele encostou na cadeira, pegou a caneca, tomou um gole lento e me olhou por cima da borda com uma expressão que era quase diversão. Matar é uma palavra forte. O conselho quer que eu resolva o problema. Se resolver significar afugentar, eu afugento. Mas criatura desse tamanho, nesse território, com esse padrão de comportamento, ele apontou para o mapa com o queixo. Não costuma ir embora por vontade própria. Eu olhei para o mapa. Marcações em tinta vermelha espalhadas pela floresta. Pontos onde a criatura tinha sido vista, cercados destruídos, armadilhas arrancadas. Os pontos formavam um padrão circular ao redor de Vet, como um animal patrulhando os limites do próprio território. Esse padrão, eu disse, antes de pensar. Parece proteção, não ameaça. Aldrich me olhou diferente. A diversão sumiu. No lugar ficou uma atenção mais afiada, mais cuidadosa. Proteção de quê? Não sei. Estou só observando o mapa. Ele ficou me olhando por mais alguns segundos. Depois assentiu devagar e puxou o mapa para mais perto de si. Conversa encerrada. Eu comprei o óleo e saí. Na porta da estalagem, olhei para trás uma vez. Aldrich já estava de pé, dobrando o mapa, com a besta encostada na mesa ao lado e a postura de alguém que ia sair para trabalhar. Voltei para a botica com o estômago embrulhado. Elian estava atendendo o ferreiro quando eu entrei. Vi pelo canto do olho que ele registrou minha chegada. Um movimento breve da cabeça na minha direção, rápido demais para ser chamado de olhar. Esperei o ferreiro sair para falar. O caçador, Aldrich, ele tem um mapa com todas as aparições da criatura. Elian estava de costas para mim, guardando um frasco na prateleira do alto. A mão dele parou no ar por um instante. Um instante só, curto, quase imperceptível. E depois continuou o movimento e encaixou o frasco no lugar. Eu sei, disse sem virar. Ele vai para a floresta hoje à noite. Vai montar armadilhas novas na margem do riacho. Dessa vez ele virou.
Os olhos dele encontraram os meus com uma intensidade que me tirou o ar por um segundo. Havia medo ali. Não o medo educado e contido que eu via quando o sol descia. Um medo real, cru, do tipo que vem de entender que algo terrível está se aproximando e você não consegue impedir. Lyra. A voz dele saiu baixa, controlada, mas eu ouvia o esforço por trás do controle. Não vá à floresta essa noite. Por que não? Ele me olhou. Eu olhei de volta. A botica estava quieta, a luz da tarde entrando pela janela e desenhando sombras longas no chão entre nós. Ele estava a 2 passos de mim, perto o suficiente para eu ver o pulso batendo no pescoço dele, rápido demais. Porque eu estou pedindo, disse. Eu abri a boca para responder, para perguntar, para pressionar, para finalmente dizer em voz alta tudo o que eu vinha guardando desde a primeira noite na floresta. As palavras estavam prontas. Eu sentia na língua, mas a expressão dele me parou. Não era a parede educada. Era outra coisa. Uma vulnerabilidade tão exposta, tão sem proteção, que dizer qualquer coisa naquele momento seria o mesmo que forçar uma porta que ele ainda não estava pronto para abrir. Eu fechei a boca. Tudo bem, eu disse. Ele soltou o ar devagar, os ombros descendo, e virou de volta para a prateleira. Naquela noite eu fiquei na botica. Deitei na cadeira, puxei o cobertor e ouvi Elian sair pela porta dos fundos quando a escuridão ficou completa. Os passos dele no chão de terra, depois na grama, depois sumindo na direção da floresta. Eu fiquei olhando o teto com os olhos abertos e o peito pesado, pensando em armadilhas de aço na margem do riacho, em mãos enormes e cuidadosas libertando um filhote, em olhos escuros que carregavam a mesma tristeza em 2 formas diferentes. Ele voltou antes do amanhecer. Desta vez, eu ouvi algo novo, um barulho baixo quando ele entrou pela porta, um gemido contido entre os dentes, o tipo de som que alguém faz quando está com dor e tenta esconder. Eu me sentei na cadeira e acendi a lamparina. Elian estava parado na porta dos fundos com a mão esquerda fechada contra o peito. Sangue, escorrendo entre os dedos, pingando no chão de madeira, vermelho escuro na luz fraca da lamparina. A mão direita apoiada no batente, o rosto pálido, os olhos arregalados, não de dor, mas de surpresa, como se não esperasse me encontrar acordada. Senta, eu disse, já de pé, já buscando panos limpos na prateleira. Ele hesitou na porta. O sangue continuava pingando. Senta, Elian. Ele sentou. Eu ajoelhei na frente dele e peguei a mão esquerda com cuidado. Abri os dedos um por um. Ele resistiu no começo, os dedos duros, mas cedeu quando eu insisti com firmeza, e vi o corte. Profundo, na palma, do tipo que faz uma lâmina afiada. Aço, uma armadilha. Limpei o sangue com o pano. Ele ficou imóvel, os olhos fixos no topo da minha cabeça enquanto eu trabalhava. Eu sentia o olhar dele na minha nuca, quente, pesado, e mantive as mãos firmes mesmo que por dentro tudo tremesse. Passei a tintura no corte e ele contraiu os dedos ao redor dos meus. Reflexo de dor, involuntário. E ficou assim, a mão dele fechada na minha. Os dedos quentes, ensanguentados, apertando com uma força que não era só do corte. Eu não soltei. Fiz o curativo inteiro com a mão dele segurando a minha. E quando terminei e amarrei a faixa, ficamos naquela posição por mais tempo do que o necessário. Ele olhando para mim, eu olhando para ele, a lamparina tremendo na mesa, o sangue no pano entre nós. Ele abriu a boca. Eu vi o movimento, os lábios se separando, o peito enchendo de ar, a palavra se formando atrás dos dentes. Ele ia dizer alguma coisa verdadeira, eu sentia. Alguma coisa que ia mudar tudo. Não disse. Fechou a boca. Soltou minha mão. Levantou da cadeira e foi para os fundos da botica sem olhar para trás. Eu fiquei ajoelhada no chão com o pano ensanguentado nas mãos, o calor dos dedos dele ainda na minha pele, e pensei nas armadilhas do caçador espalhadas pela floresta e no sangue na palma de Elian e em tudo que aquilo significava junto. A resposta estava ali. Eu quase conseguia ver. Eu encontrei por acidente. Estava procurando o frasco de tintura de arnica na prateleira dos fundos. Elian tinha mudado de lugar durante a noite, o que acontecia às vezes quando ele voltava das saídas e reorganizava coisas no escuro sem perceber.
e minha mão esbarrou numa caixa de madeira que eu nunca tinha visto antes. Pequena, sem rótulo, encaixada atrás dos frascos maiores, como se alguém a tivesse empurrado para o fundo com intenção de esconder. Eu devia ter deixado onde estava. Abri. Dentro havia coisas que não pertenciam a uma botica. Um anel de prata escurecido pelo tempo. Um pedaço de tecido bordado com um brasão que eu não reconheci. Fino demais para ser de alguém comum, com fios dourados que ainda brilhavam apesar dos anos. E dobrado embaixo de tudo, um papel grosso com bordas gastas, coberto de uma caligrafia apertada e inclinada que não era de Elian. Eu não li. Quis ler. Os dedos chegaram a abrir a primeira dobra, mas alguma coisa me parou. A mesma coisa que me impedia de fazer a pergunta que eu carregava há dias. A mesma coisa que me fazia desviar o olhar quando ele olhava para mim por tempo demais. A sensação de que havia portas ali que não eram minhas para abrir. Fechei a caixa. Coloquei de volta. Voltei para a bancada e encontrei a arnica no lugar óbvio, segunda prateleira, lado esquerdo, onde eu mesma tinha colocado 2 dias antes, mas a caixa ficou na minha cabeça. O brasão ficou. A caligrafia que não era dele ficou. E naquela noite, quando fui à floresta, levei comigo o amuleto. Era uma peça simples, pedra lisa de rio, polida até ficar macia, com um furo no centro por onde passava um cordão de couro. Eu mesma tinha feito anos atrás, numa época em que acreditava que certas pedras podiam guardar intenção. Não acreditava mais, não do jeito que acreditava antes, mas ainda usava no pescoço quando viajava, e ainda sentia o peso familiar contra o peito quando precisava de alguma coisa que se parecesse com coragem. A criatura estava no pinheiro caído. Esperando, eu quase dizia, mas isso seria admitir que havia um padrão entre nós, um encontro que se repetia, e eu ainda não estava pronta para chamar aquilo pelo que era. Eu me aproximei mais do que nas outras vezes. 4 metros. 3. Perto o suficiente para ver os detalhes da pele acinzentada, as marcas, as cicatrizes nos braços, a textura áspera dos ombros que suavizava na parte interna dos pulsos. Perto o suficiente para ouvir a respiração, funda, lenta, com um ritmo que não era de animal, era de alguém que respira com atenção, medindo cada inspiração, como quem aprendeu que o próprio corpo precisa ser vigiado. A criatura me olhou, os olhos escuros na luz do luar, fixos, atentos, sem hostilidade, nenhum movimento. Só aquela quietude enorme, paciente, como se ela pudesse ficar ali a noite inteira só esperando que eu decidisse o que fazer. Eu tirei o amuleto do pescoço. Não pensei, fiz do mesmo jeito que fazia tudo o que importava. Antes de ter certeza, antes de medir as consequências, antes da parte racional do meu cérebro ter tempo de dizer que eu estava oferecendo algo pessoal a uma criatura da floresta que pesava 6 vezes mais do que eu. Estendi a mão com o cordão pendendo entre os dedos. A pedra girou devagar, brilhando na luz da lua. A criatura olhou para a pedra, depois olhou para mim, depois para a pedra de novo. E então, com uma lentidão que me fez prender a respiração, estendeu a mão. Enorme, cinzenta, com os dedos grossos abertos como quem se aproxima de algo frágil demais para tocar. A ponta dos dedos dela encostou nos meus. Eu senti o toque subir pelo braço inteiro. Quente. Mais quente do que devia. Com aquele mesmo calor que eu sentia na pele de Elian quando os dedos dele passavam perto dos meus na bancada. A criatura pegou o amuleto com um cuidado absurdo, fechou a mão em volta da pedra e levou contra o peito. Ficou segurando ali, os olhos nos meus. E eu vi de novo aquilo que tinha visto da primeira vez, aquela gratidão misturada com confusão, aquela expressão de quem não entende por que alguém faria isso, por que alguém daria algo seu de livre vontade a uma coisa que o mundo inteiro considerava monstro. Eu voltei para a botica com o pescoço leve onde o amuleto costumava estar e o peito pesado de tudo que aquele toque tinha significado. Elian acordou antes de mim na manhã seguinte. Eu sabia, porque quando abri os olhos ele já estava na mesa de trabalho, de costas, com os ombros tensos daquele jeito que eu conhecia, o jeito de quando alguma coisa estava errada e ele não ia contar. Levantei, fui até a mesa para pegar minha xícara. E parei. Ele estava com as mãos abertas sobre a madeira,
os dedos esticados, olhando para as próprias palmas com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era a parede educada, não era a tristeza velha. Era pânico, controlado, comprimido, mas pânico de verdade. E entre os dedos da mão direita, preso no espaço entre o indicador e o médio, havia um cordão de couro com uma pedra lisa de rio polida até ficar macia. Meu amuleto. O chão debaixo dos meus pés ficou incerto. Eu estava olhando para o amuleto que eu tinha dado à criatura na floresta, e ele estava nas mãos de Elian, e tudo o que eu vinha suspeitando e evitando e empurrando para o fundo da mente desde a primeira noite se juntou de uma vez num entendimento tão completo que doeu. Elian levantou os olhos e me viu parada ali, olhando para o amuleto, e eu vi o momento exato em que ele entendeu que eu tinha entendido. O rosto dele mudou, a parede inteira desmoronando de uma vez, sem controle, sem tempo de reconstruir. Medo, vergonha, e por baixo dos dois, tão fundo que eu quase não alcançava, uma súplica muda que ele nunca ia transformar em palavras. Ele fechou a mão em volta do amuleto e puxou contra o peito. O mesmo gesto exato que a criatura tinha feito na floresta. E meu corpo inteiro reagiu ao reconhecimento. Uma onda de calor subindo pela espinha, os olhos ardendo. Eu abri a boca. A pergunta estava ali, formada, pronta, inevitável. As palavras na ponta da língua, e ele esperando com aqueles olhos escuros arregalados de medo, o peito subindo e descendo rápido, a mão fechada tão forte em volta do amuleto que os nós dos dedos estavam brancos. Eu não perguntei. Em vez disso, fui até ele. 2 passos. Parei na frente da cadeira onde ele estava sentado, perto o suficiente para sentir o calor que vinha dele, perto o suficiente para ver a veia pulsando no pescoço. Estendi a mão e coloquei sobre a dele, sobre o punho fechado, sobre o amuleto, sobre o segredo inteiro, e segurei. Ele fechou os olhos. Senti o tremor passar pela mão dele para a minha, fino, contínuo. O tremor de alguém que segurou tanto peso por tanto tempo que o corpo não sabe mais parar de tremer. A testa dele desceu até encostar no meu braço, e ele ficou assim, curvado na cadeira, a testa contra o meu antebraço, a mão dele debaixo da minha, por um tempo que eu não contei. Eu não me mexi. Fiquei de pé, com a outra mão parada ao lado do corpo porque não sabia o que fazer com ela. Porque colocá-la no cabelo dele seria cruzar uma linha que eu não ia conseguir descruzar. E fiquei sentindo o tremor diminuir aos poucos até parar. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, mas secos. Me olhou de baixo com uma expressão aberta, desprotegida, com a armadura inteira no chão entre nós. Eu não escolhi isso, disse. A voz rouca, quebrada em lugares que ele não conseguiu consertar antes de falar. Eu não escolhi ser isso. Eu sei, eu disse. Você não sabe. Você não sabe o que acontece, o que eu... A voz falhou. Ele respirou. Eu acordo sem saber o que fiz, sem saber onde estive, se machuquei alguém, se destruí alguma coisa. Todo dia eu acordo, e a primeira coisa que eu faço é olhar para as minhas mãos e procurar sangue. Eu apertei a mão dele. Eu sei, eu disse de novo porque era verdade e porque era a única coisa que importava. Eu vi você na floresta, vi o que você faz lá. E não tinha sangue, Elian. Tinha um filhote de corça que você tirou do riacho com as mãos mais cuidadosas que eu já vi na minha vida. Ele me olhou como se eu tivesse dito uma coisa impossível, como se cuidado e aquelas mãos não pudessem existir na mesma frase, na mesma ideia, no mesmo mundo. Eu sustentei o olhar até ele desviar. Depois soltei a mão dele, fui até a bancada e comecei a preparar o chá da manhã com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que eu ouvia nos ouvidos. Ele ficou sentado na cadeira por um longo tempo sem se mover. Quando finalmente levantou, guardou o amuleto no bolso da camisa, do lado esquerdo, junto ao peito, e veio trabalhar ao meu lado sem dizer mais nada. O amuleto ficou no bolso dele pelo resto do dia, e do dia seguinte, e do seguinte. Eu encontrei o compartimento numa noite em que ele saiu. Não estava procurando, pelo menos não de propósito. Estava procurando cera de abelha para selar uns frascos que tinham rachado com o frio, e a cera ficava no armário dos fundos.
O único móvel da botica que Elian nunca abria na minha frente. Eu sempre respeitei isso. Sempre passei direto. Sempre pedi a ele quando precisava de algo que ficava ali dentro. Mas naquela noite ele não estava. E os frascos estavam rachando. E eu abri o armário. A cera estava na prateleira do meio. Atrás dela, encostado na parede de madeira, havia um painel que não se encaixava direito. Uma fresta fina na lateral, quase invisível na penumbra, que eu só notei porque meus dedos escorregaram pelo fundo do armário procurando o pote de cera e sentiram a irregularidade. Eu devia ter parado ali. Puxei o painel. O compartimento atrás era pequeno, do tamanho de uma caixa de sapato, escavado na própria madeira. E dentro havia um documento. Um único papel, grosso, amarelado pelo tempo, dobrado em 3 com um lacre de cera preta já partido. A mesma caligrafia apertada e inclinada que eu tinha visto na caixa com o anel e o brasão. Eu abri. Li devagar, sentada no chão da botica com a lamparina ao lado e as mãos frias. Li cada linha 2 vezes porque na primeira não acreditei e na segunda precisei ter certeza. A linguagem era formal, cheia de termos que eu reconhecia de livros antigos sobre pactos e juramentos de sangue. Mas por trás da formalidade, o significado era simples. Um contrato. Assinado por Aldous Varen, pai de Elian. Eu entendi pelo sobrenome que constava na correspondência que eu tinha visto na mesa na primeira noite. Assinado com sangue, o que significava que era vinculante de um jeito que ia além de papel e tinta. A data era de 30 anos atrás. O contrato dizia o seguinte: a criança Elian Varen, nascida com uma doença no sangue que a mataria antes dos 5 anos, receberia vida plena e saúde em troca de uma condição permanente. Fragmentação era a palavra usada. O corpo dividido em 2. A forma diurna e a forma noturna, para que a doença ficasse presa numa metade enquanto a outra vivesse. O preço era a inconsciência entre as formas. Nenhuma metade saberia da outra. Nenhuma metade seria inteira. Havia uma cláusula no final, pequena, escrita em letra menor que o resto, quase uma nota de rodapé. Eu li 3 vezes. A fragmentação se tornará irreversível após o 33º ciclo anual completo. Antes do término desse prazo, o vínculo pode ser desfeito se o portador for testemunhado em ambas as formas por uma mesma alma, e essa alma escolher ambas por nome e por vontade livre. Elian tinha 33 anos. Eu sabia porque a mulher do padeiro tinha mencionado o aniversário dele semanas atrás, comentando que ele nunca celebrava, que fechava a botica e sumia por 2 dias e voltava com a mesma cara cansada de sempre. 33 anos. 33º ciclo. A maldição ia se tornar permanente. Eu fiquei sentada no chão com o papel nas mãos, e o peso do que estava lendo me empurrando para baixo como uma mão enorme no peito. O pai dele tinha feito isso. Tinha assinado com o próprio sangue para salvar a vida do filho. E o preço tinha sido partir esse filho em 2 e fazê-lo viver 33 anos sem saber por quê. Sem saber que metade da própria vida acontecia no escuro, num corpo que ele não reconhecia, com mãos que ele não sabia que eram suas. E ele estava acabando. O prazo estava acabando. Se ninguém fizesse nada, se eu não fizesse nada, Elian ia desaparecer, e só ficaria a criatura, para sempre. Sem consciência, sem memória, sem nada do homem que preparava chá de manhã e atendia o ferreiro às quintas e deixava biscoitos no banco para a menina que não falava. Eu dobrei o contrato e coloquei de volta no compartimento. Encaixei o painel, fechei o armário, fiz tudo com as mãos firmes e os movimentos precisos, porque se eu parasse para sentir o que estava sentindo, eu ia desmoronar no chão daquela botica e não ia conseguir levantar. Fui até a janela da frente e esperei. Ele voltou quando a escuridão começava a clarear nas bordas do horizonte. A porta dos fundos abriu devagar, aquele cuidado habitual de quem tenta não acordar ninguém, e eu ouvi os passos dele no chão de madeira, o som da água na bacia, o silêncio longo de quem olha para as próprias mãos e procura sinais do que não lembra. Depois, os passos vieram na minha direção e ele parou na entrada da sala. Eu estava sentada à mesa com a lamparina acesa e o contrato aberto entre nós. Ele viu o papel. Reconheceu.
Eu soube porque o corpo inteiro dele mudou. Não enrijeceu. Não recuou. Ficou parado com uma imobilidade que não era controle. Era paralisia. A expressão no rosto dele se desfez peça por peça enquanto eu olhava. A educação primeiro, depois a compostura, depois a parede. Até sobrar só o rosto nu de alguém que acabou de perder o chão debaixo dos pés. Ele se sentou na outra cadeira. Devagar. Como se as pernas tivessem esquecido a função. Os olhos no contrato. Os lábios entreabertos sem som. Eu esperei. Eu precisava que ele lesse, que ele soubesse, que ele entendesse sem que eu tivesse que ser a pessoa a dizer as palavras. Ele puxou o papel para perto com a ponta dos dedos, como se tocá-lo demais fosse tornar tudo mais real. E leu. Demorou. Ele lia devagar. Voltava. Relia. Eu via os olhos dele passando pelas linhas e parando nos mesmos lugares onde os meus tinham parado. No nome do pai, na palavra fragmentação, no prazo, na cláusula do final. Quando terminou, ficou olhando para o papel por um tempo longo. Depois colocou as duas mãos sobre a mesa, palmas para baixo, e respirou uma vez, funda, trêmula, com todo o peso dos 33 anos vibrando naquela única respiração. Meu pai, disse, e a voz saiu tão baixa que eu quase não ouvi. Meu pai fez isso, para salvar sua vida, eu disse, para me partir ao meio. Ele olhou para mim com os olhos brilhando na luz fraca da lamparina. É isso que eu sou? Metade de uma pessoa durante o dia e metade durante a noite, e nenhuma das duas sabe que a outra existe? Você sabe agora. Eu sei agora. A voz tremeu. Ele apertou as mãos contra a mesa. E em quanto tempo isso deixa de importar? Em quanto tempo eu desapareço e fica só a outra metade? Eu me inclinei para frente e coloquei o dedo na última cláusula. Na frase sobre testemunho, sobre escolha, sobre nome e vontade livre. Leia de novo, eu disse. Ele leu. Eu vi o momento em que o significado chegou, o leve arregalamento dos olhos, a boca se fechando, os dedos se curvando sobre a mesa. Ele levantou a cabeça e me olhou. E dessa vez, eu não desviei, não recuei, não fingi que não sentia o que estava sentindo. Eu vi as duas formas. Eu disse. Eu vi você na botica e vi você na floresta. Eu sei quem você é dos dois lados, Elian. Isso não é. Ele começou e parou. Engoliu. Tentou de novo. Isso não é justo com você. Você não veio aqui para isso. Você veio comprar suprimentos e seguir viagem. Não devia ter que carregar o peso de uma maldição que não é sua. Não estou carregando. Estou escolhendo. Ele fechou os olhos. A mandíbula travou. Eu vi o músculo do canto do rosto se contraindo 1, 2, 3 vezes. E entendi que ele estava lutando contra alguma coisa dentro do peito que era grande demais para sair pela boca. Quando abriu os olhos, estavam molhados. Ele não chorou. Segurou com aquela teimosia que eu já conhecia. Aquela resistência de quem aprendeu cedo que ceder a alguma coisa, qualquer coisa, é perder controle. E perder controle é perigoso quando você não sabe o que mora do outro lado de si mesmo. Eu estendi a mão pela mesa, palma para cima, aberta, esperando. Ele olhou para a minha mão por um tempo que durou mais do que qualquer silêncio entre nós até então. Depois colocou a dele em cima, quente, os dedos fechando devagar ao redor dos meus, com um cuidado que eu já tinha sentido 2 vezes, uma na botica e outra na floresta, e que agora eu sabia ser o mesmo. Ficamos assim enquanto a manhã nascia pela janela, a mão dele na minha, o contrato aberto entre nós, a lamparina perdendo a chama aos poucos até não sobrar mais nada além da luz do sol e do silêncio, e do peso compartilhado de tudo que ainda precisava ser feito. Eu não soltei primeiro. Ele também não. O dia seguinte nasceu diferente. Havia uma qualidade nova no ar entre nós. Não mais leve, não mais fácil, mas mais honesta. Como se alguém tivesse aberto uma janela num cômodo que ficou fechado por anos. E agora o ar entrava frio e cortante, e real. Elian se movia pela botica com a mesma rotina de sempre, mas eu percebia as pausas. Os momentos em que ele parava no meio de um gesto e olhava para as próprias mãos com uma atenção diferente.
como se estivesse tentando enxergar nelas a outra forma que nunca tinha visto. Eu lhe contei tudo naquela manhã, sobre as noites na floresta, sobre o filhote de corça no riacho, sobre a comida que eu deixava no pinheiro caído e o pano que voltava dobrado, sobre os olhos da criatura, dele, me encontrando no escuro com uma gentileza que eu nunca tinha recebido de ninguém em forma nenhuma. Ele ouviu sentado à mesa com as mãos em volta da xícara, os dedos apertando a cerâmica até ficarem brancos. Não interrompeu, não desviou o olhar, e quando eu terminei, ficou quieto por um tempo que eu respeitei, porque entendia o que significava ouvir alguém descrever uma parte de você que você nunca conheceu. Ele é gentil, disse Elian por fim, e havia espanto na voz dele. Espanto genuíno, como se a possibilidade nunca tivesse passado pela cabeça. Eu sempre achei que fosse violento. As roupas rasgadas, as marcas, o jeito que eu acordo exausto. Eu achei que passava as noites destruindo coisas. Ele desmonta armadilhas de caçador e liberta animais feridos. Elian fez um som curto que podia ser riso ou podia ser outra coisa. Passou a mão pelo rosto e ficou com os dedos sobre os olhos por um momento, respirando. E eu vi os ombros dele tremerem uma vez antes de pararem. Meu pai, disse com a voz abafada pela mão. Meu pai morreu achando que tinha criado um monstro. Morreu sem saber. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, as lembranças parecendo se encaixar como peças de um vidro quebrado. Naquela primeira noite, quando você me encontrou na lama, ele continuou, a voz quase um sussurro. Eu senti a febre chegando mais cedo. O ciclo estava se fechando, ficando mais forte com a proximidade do prazo. Eu tentei correr para o vale, para longe da botica e das pessoas de Vet, mas a dor da transmutação me derrubou na trilha antes que o sol terminasse de cair. Se você tivesse chegado 10 minutos depois, Lyra, você não teria encontrado um homem naquelas roupas rasgadas. Eu não respondi porque não havia resposta para aquilo. Fiquei sentada e deixei ele sentir o que precisava sentir. E quando ele tirou a mão do rosto e me olhou de novo, os olhos estavam vermelhos, mas a expressão era outra. Mais firme, mais presente. Quanto tempo eu tenho? Perguntou. Eu tinha feito a conta durante a noite. O aniversário dele era em 23 dias. 23 dias até o 33º ciclo se completar e a fragmentação se tornar permanente. 23 dias. Ele assentiu, engoliu, assentiu de novo, como se precisasse concordar 2 vezes para que a informação se fixasse. Nós não tivemos 23 dias. Aldrich apareceu na botica naquela tarde. Eu estava sozinha. Elian tinha ido entregar remédio na fazenda dos Holt, quando a porta abriu e o caçador entrou com o passo largo e a besta nas costas. Parou no meio da sala, olhou ao redor com aquela avaliação rápida e me encontrou atrás da bancada com um pilão nas mãos e o coração já acelerando. O ogro desarmou mais 3 armadilhas na noite passada. Disse, sem cumprimento, sem introdução. Todas as que eu coloquei na margem leste. Desarmou, não destruiu. Abriu os trincos e dobrou o aço para o lado. Você sabe o que isso significa? Que ele não quer machucar ninguém, eu disse, antes de conseguir me conter. Aldrich me olhou, diferente de todas as outras vezes, com uma atenção mais afiada, mais focada, como se eu tivesse acabado de confirmar alguma coisa que ele já suspeitava. Significa que ele tem inteligência, disse o caçador. Não é instinto, não é força bruta. Ele entende mecanismos, resolve problemas, toma decisões. Pausa. E isso muda as coisas. Criatura grande e burra, eu afugento. Criatura grande e inteligente, eu preciso eliminar antes que ela decida que desmontar armadilhas não é suficiente. A palavra eliminar caiu entre nós com o peso de uma pedra no fundo de um poço. Eu segurei o pilão com mais força e mantive o rosto neutro, mas por dentro tudo estava gritando. Você não precisa fazer isso, eu disse com a voz mais firme que consegui. Ele nunca atacou ninguém. Nunca. Nem uma pessoa, nem um animal doméstico. O único dano são cercas e armadilhas. Ainda não atacou, disse Aldrich. Mas criatura territorial, com esse nível de inteligência, é questão de tempo. Ele se encostou no batente da porta e cruzou os braços. Você sabe alguma coisa que eu devia saber? Não. A mentira saiu limpa.
Ele me olhou por mais alguns segundos, decidiu que não ia conseguir nada ali e saiu. Eu larguei o pilão na bancada e fui procurar Elian. Encontrei ele no caminho de volta, na trilha atrás do moinho, com o saco de remédios vazio e aquele andar lento de quem está pensando. Quando me viu correndo na direção dele, parou. O rosto mudou imediatamente, a preocupação substituindo tudo, os olhos buscando nos meus alguma indicação do que estava errado. Eu contei. Aldrich, as armadilhas, a palavra eliminar, a decisão do caçador de mudar de abordagem. Falei rápido, sem parar, porque se eu parasse ia sentir o medo que estava empurrando para o lado desde que Aldrich saiu da botica. E eu precisava da cabeça funcionando, não do medo. Elian ouviu. O rosto dele foi ficando mais quieto a cada frase. Não mais calmo, mais quieto, que era diferente. A quietude de alguém que está ouvindo uma sentença. Ele vai para a floresta essa noite, eu disse. Vai caçar de verdade dessa vez. Elian olhou para o chão, para as próprias mãos, para o horizonte onde o sol já começava a descer, tingindo o céu daquele laranja doente que em Veth significava que faltava menos de 1 hora para escurecer. Eu não posso controlar o que acontece depois que escurece, disse com a voz baixa. Eu não sei onde ele vai, não sei como avisá-lo, não sei como proteger uma parte de mim que eu nunca conheci, mas eu conheço. Ele levantou os olhos. Me olhou com uma expressão que juntava medo e gratidão, e algo mais que eu reconheci, porque sentia a mesma coisa toda vez que ele chegava perto demais. Aquela coisa sem nome que morava no espaço entre os nossos dedos, quando se tocavam por acidente, e nenhum dos dois tirava a mão. Lyra, disse, e a voz dele carregava um pedido que ele não ia fazer em voz alta. Não vai, não se arrisca, não faz isso por mim. Eu vou à floresta essa noite, eu disse. Vou encontrar ele antes do Aldrich encontrar, e vou tirá-lo de lá. Ele deu um passo na minha direção, perto, mais perto do que ficávamos na botica, mais perto do que a distância segura que nós dois mantínhamos sem combinar. Eu sentia o calor que vinha dele, o cheiro de ervas e suor e medo, e o ar entre nós ficou tão carregado que respirar exigia esforço. Se alguma coisa acontecer com você por minha causa, começou, e a voz quebrou no meio. Ele fechou os olhos, abriu. Eu não vou me perdoar. Nem a metade de mim que lembra, nem a metade que não lembra. Nenhuma das duas. Eu levantei a mão e coloquei no rosto dele. Na lateral, onde a mandíbula encontra o pescoço, onde a pele era quente e eu sentia o pulso batendo forte debaixo dos meus dedos. Ele ficou imóvel. A respiração dele parou. Os olhos nos meus, escuros, abertos, com tudo que ele nunca disse visível na superfície. Eu podia ter beijado ele naquele momento. A distância era certa. A luz era certa. O rosto dele estava na minha mão e a boca dele estava a centímetros da minha. E eu queria. Eu queria com uma clareza que doía. Não beijei, porque se eu beijasse agora, seria com medo. Seria de despedida. E eu não ia me despedir dele. De nenhuma das duas metades. Tirei a mão. Dei um passo para trás. Eu volto, eu disse. Com ele. Virei e fui para a botica pegar meu casaco e a lamparina. E não olhei para trás porque se olhasse eu ia ver a expressão dele e não ia conseguir ir. A floresta estava diferente naquela noite. Eu sentia nos pés, no jeito que o chão respondia a cada passo, na maneira como as árvores pareciam mais próximas umas das outras. O luar entrava fraco entre os galhos. Uma nesga fina e prateada que mal iluminava a trilha. E o vento trazia cheiro de terra molhada e resina e alguma coisa elétrica que me arrepiava os braços. Eu apaguei a lamparina. Se Aldrich estivesse perto, a luz ia me entregar antes de eu encontrar qualquer coisa. Guardei no bolso do casaco e continuei no escuro, guiada pela memória dos caminhos que eu já tinha feito tantas vezes. O pinheiro caído estava vazio. Parei ali, respirei e escutei. A floresta tinha sons próprios. Galhos estalando, folhas se arrastando, o riacho correndo em algum lugar à direita. Mas por trás de tudo isso, outro som. Passos. Pesados, cuidadosos, se movendo entre as árvores na direção da encosta leste. Eu segui. Encontrei Aldrich primeiro. Ele estava agachado atrás de um bloco de pedra coberto de musgo,
com a besta apoiada e a mira apontada para a clareira abaixo da encosta. Concentrado, imóvel, a respiração controlada do jeito que só alguém treinado para matar consegue controlar. Eu vi o dedo dele na trava. Pronto. E olhei para onde a besta apontava. A criatura estava lá embaixo, de pé na clareira, com o luar batendo nos ombros cinzentos e nos chifres curvos. A cabeça levantada na direção do vento, farejando, sentindo que alguma coisa estava errada sem saber exatamente o que. Aldrich ajustou a mira. Eu não pensei. Saí de trás das árvores e desci a encosta correndo, os pés escorregando na terra úmida, os braços abertos para não cair. Aldrich me viu. Eu ouvi a voz dele atrás. Um palavrão curto e surpreso. Mas eu já estava na clareira. Já estava entre ele e a criatura. Já estava de pé no espaço aberto entre o dardo e o alvo, com o coração batendo na garganta e as mãos tremendo ao lado do corpo. A criatura me viu. Os olhos escuros se arregalaram. Surpresa, reconhecimento, medo. Medo de mim ali. Medo do que podia me acontecer. Eu olhei para ela, para os ombros enormes, para as mãos que eu tinha visto libertar um filhote com mais cuidado do que a maioria das pessoas tocava qualquer coisa, para os olhos que carregavam a mesma alma que me entregava chá toda manhã sem conseguir olhar nos meus olhos. Elian, eu disse. A criatura parou. Não recuou, não avançou. Parou com uma imobilidade que não era de animal, era de pessoa. De alguém que ouve o próprio nome num lugar onde não esperava e não sabe o que fazer com isso. Elian, eu disse de novo, mais baixo. Eu sei que é você. Eu sei quem você é de dia e eu sei quem você é agora. E eu estou escolhendo os dois. Você está me ouvindo? Eu estou escolhendo os dois. Para mim, não existe um monstro e um homem. Existe apenas você. O vento parou. A floresta inteira pareceu prender a respiração. A criatura me olhou com aqueles olhos enormes e escuros, e eu vi acontecer, devagar, começando pelos olhos, um brilho que não era luar, que vinha de dentro, de um lugar onde duas metades estavam se encontrando pela primeira vez em 33 anos. Doeu. Eu vi que doeu porque o corpo inteiro se contraiu, os ombros curvando para dentro, as mãos fechando, um som subindo da garganta que era dor pura e crua e antiga. A pele cinzenta começou a mudar, não de uma vez, não como nos livros, mas em ondas, como água quente se espalhando sobre gelo, derretendo a forma de fora para dentro. Ele caiu de joelhos na grama da clareira. Eu corri até ele. Quando cheguei, o corpo já era dele. O corpo que eu conhecia, os ombros que eu conhecia, as mãos que eu conhecia, mas diferente. As cicatrizes nos braços estavam sumindo, apagando como tinta na chuva, e a pele por baixo era lisa e nova e inteira. Ele levantou a cabeça e me olhou. Os olhos estavam claros, não escuros, claros, de uma cor que eu nunca tinha visto nele, um âmbar quente que parecia conter os dois, o homem e a criatura, e tudo que existia entre eles. E a expressão no rosto dele era de alguém que acabou de acordar de um sono de 33 anos, e está vendo o mundo pela primeira vez. Lyra? Disse. E a voz era dele, mas era nova, mais inteira, sem aquela rouquidão de exaustão que eu tinha aceitado como parte de quem ele era. Eu me lembro. De tudo. Do riacho, do filhote, do pano dobrado, do amuleto. Eu me lembro de você na floresta, e me lembro do chá de manhã, e pela primeira vez na minha vida tudo está no mesmo lugar. Eu ajoelhei na frente dele. A grama fria debaixo dos joelhos, o luar em cima de nós, e Aldrich em algum lugar atrás olhando sem atirar, porque até ele conseguia ver que o que estava acontecendo naquela clareira não era ameaça. Eu coloquei as mãos no rosto dele, as duas. Segurei com firmeza, sentindo a pele quente, o maxilar sob os meus dedos, o pulso batendo forte na têmpora. Ele colocou as mãos sobre as minhas e segurou, e os dedos dele estavam firmes agora, sem tremor, sem aquele estremecimento fino de quem carrega peso demais. Você teve medo? Ele perguntou baixo. Tive, eu disse, das 2 vezes. E fiquei das 2 vezes. Ele encostou a testa na minha, fechou os olhos. Eu fechei os meus. E ficamos assim na clareira, testas juntas, mãos entrelaçadas, respirando o mesmo ar,
enquanto a floresta ao redor voltava a se mover, e o vento voltava a soprar, e o mundo continuava girando ao redor de 2 pessoas ajoelhadas na grama que finalmente tinham parado de se dividir. Quando ele me beijou, foi devagar, a boca dele encontrando a minha com um cuidado que eu já conhecia de 2 formas diferentes, e que agora era uma só. Eu segurei o rosto dele e beijei de volta. E o gosto era de terra e de ervas, e de manhãs de chá, e de noites de luar, e de tudo que a gente quase perdeu e não perdeu. Voltamos para a botica de mãos dadas, andando devagar pela trilha que eu tinha corrido na ida. O amanhecer começava a clarear o horizonte, e pela primeira vez ele não precisou escolher entre ficar acordado e desaparecer. Estava ali, inteiro, com os olhos novos que lembravam de tudo, e os dedos entrelaçados nos meus, e o amuleto de pedra de rio no bolso da camisa, do lado esquerdo, junto ao peito. Na porta da botica, ele parou e olhou para o céu que clareava. É a primeira vez que eu vejo o sol nascer sabendo que não perdi a noite, disse. Eu apertei a mão dele. Entramos juntos. E assim, Lyra e o Elian começaram uma nova vida. Se você gostou de acompanhar essa história, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. I should have kept to the main road, but the mud caught me in the dark. Near the mill where the wind tastes of salt, I found a man burning in, I found a man burning in a solitude. Your hands buried in the cold earth, the pulse of a drum beneath the skin. Ripped clothes that the body tore apart, a burning fever, a taste of gall. What do you hide behind the wall of glass? What cycle condemns you to be split in two? I saw you leave with the sun, creature of harm, and return with the flicker of truth. That tremor in your fingers that won't cease, like the fear of one who carries their own grief. I chose your 2 halves, I saw you in the woods under the sun. I saw you in the apothecary healing alcohol. There is no monster man, only you exist. A blood pact broken by my light. I name you in the shadow, I choose you in peace. Where the fear ends, where the fear ends, you become whole. On the fallen pine, with the cloth folded neat, I left my amulet, my river stone. I saw your amber eyes, your fear revealed, and the trail of nuts in your late night fist. Your father signed the arrow with his own blood. He split you in 2 to run from the pain. But a witnessing soul by free will alone can close the wound of your identity. Alien, I call you in the clearing, I pull you from the mist. Seek no more blood, hold no more grief. Feel the amulet, stop the shaking. Let tomorrow's sun find you in my worst. I chose your 2 halves, I saw you in the woods under the sun. I saw you in the apothecary healing alcohol. There is no monster man, only you exist. A blood pact broken by my light. I name you in the shadow, I choose you in peace. Where the fear ends, where the fear ends, you become whole. Slowly, the sun no longer takes you away. You are here.